Olá! Sabe, é curioso pensar que talvez a gente viva rodando uns programas invisíveis que acabam ditando quase tudo na nossa vida. Programas que foram instalados lá atrás, há muito tempo, e que hoje decidem nossos resultados, às vezes antes mesmo da gente começar a agir. Mas a notícia boa, pelo que tudo indica, é que existe um jeito de reescrever esse código. Essa é uma pergunta que, nossa, muita gente se faz, né? Por que será que os mesmos problemas parecem ficar voltando? Aquele tipo de relacionamento que sempre acaba do mesmo jeito ou a dificuldade financeira que vai e volta? Dá uma sensação de estar preso num ciclo, né? A resposta, ao que parece, não tem nada a ver com azar, tem a ver com a nossa programação interna. E para entender isso, a analogia é perfeita. Pensa numa pessoa como se fosse um supercomputador, sabe? Com hardware de última geração, o melhor processador, memória infinita, um design incrível. Esse é o nosso potencial. Mas adianta ter tudo isso se o software que está rodando nele é antigo, cheio de bug? Pois é, esse software, as nossas crenças, é o que de fato comanda a máquina toda. Então, o que são exatamente essas crenças? Olha, não é um pensamento que passa pela cabeça e vai embora. São programas mentais de verdade registrados fisicamente no cérebro como se fossem conexões entre os neurônios. E são elas que determinam quanto dinheiro se ganha, com quem a gente se relaciona, o sucesso que se alcança, basicamente tudo. E o detalhe mais importante, elas rodam no piloto automático. E o mais impressionante é quando essa programação foi instalada. A grande maioria das nossas crenças mais profundas, aquelas que definem quem a gente é, o que a gente acha que merece, foi gravada lá na infância, principalmente até os 12 anos de idade. Desde então, a vida tem sido, em grande parte, só um reflexo desse código que foi escrito lá no começo. Agora, para entender por que é tão difícil quebrar esses padrões, vamos usar uma outra analogia muito poderosa, a do termostato. Essa citação aqui ilustra perfeitamente a frustração. São anos e anos de esforço, de trabalho duro, e os resultados simplesmente não vêm. Pelo contrário, parece que a vida anda para trás. É muito fácil se sentir amaldiçoado numa situação dessas. Mas, na verdade, o que está agindo por trás é uma programação invisível. Imagina só que a vida financeira ou os relacionamentos têm um termostato interno ajustado para, vamos dizer, 22 graus. Esse é o normal. Um nível de sucesso e felicidade que a programação inconsciente de uma pessoa considera seguro, familiar. O mais interessante é ver esse mecanismo em ação. Quando a vida começa a melhorar, sabe, a temperatura sobe para 25, 28 graus, o termostato interno dispara um alarme. Crenças de não merecimento ou incapacidade são ativadas e, de forma totalmente inconsciente, a pessoa se autossabota para voltar para os 22 graus, que é o lugar familiar, o lugar seguro. É por isso que existe aquele padrão de chegar perto do sucesso e, do nada, tudo desmoronar. Então, o ponto crucial é esse. Não se trata de má sorte, não é karma, não é maldição. É um programa, uma programação sináptica rodando no cérebro. E a melhor notícia sobre programas é que eles podem ser reescritos. Certo, mas como é que se reescreve esse programa? Bom, a resposta está na ciência e numa capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se reorganizar. O nome disso é neuroplasticidade. É basicamente a habilidade do cérebro de criar novas pontes entre os neurônios, de aprender. E o mais legal é que, neurologicamente falando, aprender a ser próspero ou a ser feliz num relacionamento não é diferente de aprender a tocar violão. É tudo sobre criar novas conexões neurais. Olha só para esses dois neurônios. Eles não estão se comunicando, certo? Essa lacuna pode muito bem representar um padrão antigo, uma crença limitante do tipo dinheiro é difícil ou eu não sou bom o suficiente. É um caminho neural que simplesmente não existe. E aqui, a gente vê o que acontece quando uma nova crença é formada. Uma nova sinapse, uma nova conexão física é criada. Isso é fundamental entender. Uma nova crença não é uma coisa abstrata, mística. É uma mudança real, estrutural e funcional dentro do cérebro. Ok, se o cérebro pode mudar, qual é o caminho? Existe um método, quase uma fórmula, para a gente induzir essa mudança de forma consciente? Essa fórmula tem 3 pilares. Primeiro, o estímulo certo, é a informação correta, tipo livros e cursos sobre finanças para quem quer mudar uma crença sobre dinheiro. Segundo, intensidade. A mudança não é só lógica, ela precisa de um forte impacto emocional para acontecer. E terceiro, duração. É a repetição, a consistência ao longo do tempo que vai solidificar essa nova conexão no cérebro. A analogia do bíceps deixa tudo isso muito claro.
Para um músculo crescer, ele precisa do estímulo certo, que é o exercício, com a intensidade certa, o peso, e pela duração necessária, que são os treinos consistentes. Para a mente, é a mesmíssima coisa. O estímulo certo, com um forte impacto emocional e repetição, cria crenças novas, fortes e que duram. Essa frase resume a mensagem central. A mudança não é um dom especial para algumas pessoas. É um processo, um método que pode ser aplicado por qualquer um, em qualquer área da vida. É uma questão de método, não de sorte. Vamos ver então como essa reprogramação se traduz na vida prática. Basicamente, todas as áreas centrais da vida são um reflexo direto das nossas crenças. Sucesso financeiro, carreira, saúde emocional e física, relacionamentos, tudo isso é governado por essa programação interna. A lógica é bem simples. Se o programa muda, o resultado em todas essas áreas muda junto. E aqui está uma das ideias mais poderosas de toda essa análise. Muitas vezes, a realidade que a gente vive não é a que a gente merece, mas sim aquela que a nossa programação nos ensinou a tolerar. O verdadeiro ponto de virada acontece quando se decide não mais tolerar o que não serve. Então, se as nossas crenças são o software que roda a nossa vida e se a gente tem a capacidade de instalar novos programas usando estímulo, intensidade e repetição, a pergunta que fica não é sobre o passado, é sobre o futuro, é sobre a escolha de qual novo programa começar a instalar a partir de hoje.